A torcida do Vasco é mesmo maravilhosa. Não adianta se esconder, não adianta fazer mistério, que eles estão lá em todos os buracos do mundo e olha, registrando notícias. Isso mesmo, notícias registradas pelo torcedor. A gente traz aqui no Bom Dia Gigante, claro, com muitas informações. Hoje quase um boa tarde gigante, para você ter uma sexta-feira muito mais tranquila e muito bem atualizada aqui no canal Atenção Vascaínos. Mas antes, um recado importante da Futebol Team. Se você sempre quis se tornar um jogador de futebol de verdade, agora é a sua chance. Apresentamos o Futebol Team, um gerenciador de futebol diferente de tudo o que você já viu. No Futebol Team, você vai criar seu jogador, jogar com e enfrentar outros jogadores online. Treine, desenvolva seu atleta e compre itens e melhoramentos para os jogos. Ou então, crie e gerencie times e entre em diversas ligas e copas valendo prêmios. Venha para o Futebol Team e dê a vida ao jogador dentro de você. Registre-se pelo link e receba 200 pontos de energia de bônus. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa sexta-feira, entra a hashtag Sextou, quase um boa tarde gigante, chegando aqui próximo da hora do almoço para trazer sempre as melhores informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. E para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, faltam um pouco menos de 400 pessoas para batermos as marcas de 200 mil inscritos. Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa sempre o like nesse vídeo e compartilhe. Copie o link, joga lá nos grupos e avisa para todo mundo. Se inscreva também no canal Atenção Vascaínos, assista nossos vídeos, claro, fique muito bem atualizado pelas informações do Clube de Regatas Vasco da Gama, do canal de jornalismo de maior credibilidade aqui no YouTube, você já sabe, é o Atenção Vascaínos. Eu tô chegando aqui nessa sexta-feira para trazer algumas informações importantes. Vamos falar primeiro, até porque o elenco do Vasco está sendo montado visando a temporada 2023. Até o momento, o Vasco contratou 3 jogadores. Você tá vendo aí na tela as artes de apresentação. Primeiro, do atacante Pedro Raul, o primeiro jogador anunciado pelo Vasco. Depois, do volante De Luca, 22 anos, que veio do Bahia de graça para o Vasco, até porque o contrato já estava sendo encerrado por lá. E essa semana, o Vasco também anunciou o zagueiro Léo, que veio do São Paulo, jogador revelado pelo Fluminense, chega para ser a terceira contratação do Vasco. Alguns nomes já começam a ser movimentados no mercado, a gente vai falar muito sobre isso, até porque o técnico Maurício Barbieri quer implementar um esquema novo no Vasco, uma situação bem diferente do que a gente viu nos últimos anos, e as peças serão fundamentais para isso. Até porque o próprio Maurício Barbieri vem conversando com o técnico William Batista, do time sub-20 do Vasco, que vai disputar a Copinha, já disputou e ganhou a Copa Xerém no final desse ano para disputar a Copinha no ano que vem, e os dois treinadores vêm conversando, vêm alinhando ali a filosofia técnica que os times vão implementar para a temporada 2023. E eu vou trazer aqui ele, Jean Faísca, para falar sobre a importância dessa parceria do time profissional com o time sub-20 para jogar praticamente do mesmo modelo, até para subir os jogadores da base para o time profissional. Fala aí, Jean! Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. Essa declaração do técnico William Batista, dizendo que ele e o Barbieri pensam futebol de uma maneira muito peculiar e parecida, eu acho muito fundamental. Quando o Vasco começou aí a sondar e ficar cada vez mais forte o nome do Barbieri para assumir a sua equipe profissional, eu comecei a correr atrás aí de vários materiais para poder entender como é que era o trabalho do Barbieri. E se tem alguém que sabe falar bem sobre o jogo de posição, que é o jogo que o Barbieri pretende implementar no Vasco, que era o jogo que ele tinha como modelo de jogo no Red Bull Bragantino, é o William Batista. É alguém que, durante essas minhas pesquisas, apareceu em algumas oportunidades falando sobre esse tipo de jogo. Não por acaso, foi contratado aí para ser o técnico do Sub-20 do Vasco. Ou seja, hoje a empresa americana decidiu que o modelo a ser empregado no Vasco, modelo de jogo, é esse, do jogo de posição. Um modelo que tem o Guardiola aí como a sua referência, que faz uso desse jogo há um bom tempo, já desde o tempo do Barcelona, no Bayern de Munique, e agora também no Manchester City. E eu acredito que tem um fator aí determinante que venha de cima,
a empresa americana, até porque tem gente que trabalha e pensa futebol, que comanda aí, que foi quem tocou aí o Grupo City durante 12 anos. Então eu imagino que isso é um modelo que está aí como um fato já nas equipes que eles trabalham, e eu espero que o Vasco consiga ter frutos a partir da hora que você tem um sub-20 e um profissional jogando da mesma maneira. Isso no futebol brasileiro até um tempo era muito utopia, porque a direção mandava embora, vou citar por exemplo aqui, um Fernando Diniz e contratava um Jair Ventura, mandava embora um Mano Menezes e contratava um Vanderlei Luxemburgo. Ou seja, modelos completamente diferentes. Eu espero que no Vasco tenha êxito essa união de modelos entre o sub-20 e o profissional. Abraço, galera! Ainda nesse assunto de sub-20 jogar da mesma maneira do time profissional, dessa conversa do William Batista com o próprio Maurício Barbieri, eles vêm mesmo conversando, o próprio William Batista revelou isso numa entrevista que ele deu à Vasco TV. Confere só o que disse o técnico do time sub-20, que vem se preparando para disputar a Copinha no ano que vem. Essa integração ela é fundamental hoje acho que para qualquer categoria de base, né? E no Vasco não vai ser diferente. Acompanhando sempre, né, já tive contato com o Barbieri, a gente sente, acho que até mais do que o modelo em si, que é muito parecido, é a maneira que a gente sente o jogo, né? Acho que a gente sente o jogo muito parecido, é um jogo propositivo, um jogo agressivo, um jogo que a equipe vai buscar ser protagonista tanto com a posse quanto sem ela. A gente tem essa integração, a gente já conversamos na apresentação dele no CT do profissional. Então, mais do que nunca, a gente vai buscar fazer de tudo no sub-20 para servi-lo bem, para que os atletas subam o mais adaptado possível, para quando cheguem na mão dele, ele consiga já extrair o máximo e de imediato com os nossos jogadores. Então, com certeza, a nossa busca incessante vai ser para que isso aconteça e essa maneira de sentir, né? Acho que a gente sente de maneira parecida. Isso é legal. O Barbieri é um treinador que eu admiro muito, sempre admirei. Pela característica de jogo, é um cara referência para todos nós na base, porque veio da base também. Estou muito feliz de estar trabalhando com ele e a gente vai buscar fazer o melhor para servir o profissional, o Barbieri. O Vasco vem contratando, vem tentando modificar o seu elenco visando a temporada 2023, mas há alguns nomes no elenco do Vasco que vem treinando no CT Moacir Barbosa e a gente pelo menos fica na expectativa do Campeonato Carioca desses nomes poderem, por exemplo, apresentar alguma coisa para poder ficar no grupo da temporada inteira e visando principalmente o Campeonato Brasileiro. São eles, jogadores que foram emprestados pelo Vasco, o atacante Vinícius Paiva, o volante Matias Galarça, assim como outros jogadores que estão no elenco, casos, por exemplo, de Carlos Palácios, Zé Gabriel e até mesmo Matheus Barbosa, todos eles treinando no elenco do Vasco para a temporada 2023, por exemplo. E aí eu fui perguntar a três grandes vascaínos o que eles acham dessa situação, desses jogadores. Será que eles podem ter a última oportunidade disputando o Campeonato Carioca desse ano? Confere a opinião da rapaziada. Fala, galera ligada na Atenção Vascaínos, esse canal fantástico que eu tô sempre ligado. Eu acho que o Vasco tem que, perdoa a expressão sincera, cagar pro Campeonato Carioca. Ainda mais nessa situação de grana que estão fazendo, campeonato que ano após ano perde prestígio, credibilidade. É legal você ganhar um rival, é bacana você ganhar um campeonato, qualquer título é importante, mas se o Vasco quer realmente mudar de patamar e tá mudando de patamar e é um novo Vasco, esqueceu o Campeonato Carioca, ganhou ótimo, perdeu, segue a vida, não vai influenciar em nada. Eu colocaria os jovens, testaria jogadores que não foram tão bem no Campeonato Brasileiro para dar uma nova oportunidade para eles, quais a gente vai poder contar para o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Paulinho, que é um garoto que subiu agora, que ainda é muito jovem, bota o garoto para rodar no Campeonato Carioca. Vamos ver alguns jovens como eles se comportam, dar oportunidade para isso, que se a gente vê um novo Vasco, um Vasco competitivo, com jogadores bem melhores do que nos últimos anos, a competição vai ficar mais acirrada e a gente precisa ver essa molecada, ver se eles terão espaço,
como é que o time vai funcionar. Entendeu? Eu acho importante que o Vasco faça isso. E que leve o campeonato, se o próprio Campeonato Carioca não se leva a sério, porque o Vasco vai levar a sério o Campeonato Carioca? Então eu utilizaria para poder rodar alguns jogadores e usar como experiência para competições maiores que o Vasco vai, se Deus quiser, buscar. Valeu, gente. Beijos, fiquem com Deus, Feliz Natal para todos e um grande final de ano, um 2023 maravilhoso, com muita saúde para todos nós. Beijos, salvações vascaínas. Cara, com a velocidade que o Vasco está contratando aí, né? Trouxe até agora 3 jogadores para um elenco que a gente sabe que precisa, sei lá, de uns 15, 20 jogadores. E até com a própria declaração do Brax, de que a meta dele para ter um time montado é abril, é o início do Campeonato Brasileiro, eu acho que vai abrir espaço aí para esses jogadores, né? Considerando também que ainda vai ter no começo aí a Florida Cup, que ainda vai dividir ainda mais o elenco. A minha expectativa para o Campeonato Carioca, pelo menos, é ver esses caras jogando, ver como é que eles vão se sair já no esquema tático do Barbieri, já jogando com outra estrutura, com esses jogadores de mais talento que estão chegando. A minha expectativa para o Campeonato Carioca, até mais do que ver se o Vasco vai ser campeão ou não, é ver quem desse elenco aí, desses remanescentes, vai permanecer. E se eu tô pensando isso, eles têm que pensar 1000 vezes mais, né? É a última chance, tá? O trem tá partindo, eles têm que correr atrás ali na estação para tentar pegar esse bonde. Eu acho que poucos vão ficar, né? Nesse vestibular que eles vão ter. E eu espero ver esse pessoal dando a vida, se entregando aí para aproveitar essa última oportunidade de partir no bonde aí da SAF, desse time de 2023. Que eu tenho muitas expectativas de que vai ser um time completamente diferente do que a gente já viu, né? Um time que realmente possa ser competitivo. Beleza? Valeu pelo espaço aí, a gente vai se falando. Salve, salve, Emerson Rocha, salve galera do canal Atenção Vascaínos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para estar participando aqui do canal. Bom, Emerson, falando sobre o Campeonato Carioca, já há algum tempo eu acho uma competição pouco relevante. É uma competição que teve problemas na questão da transmissão, pagamento de premiação, o próprio interesse do público nos últimos anos diminuiu bastante. Então, eu vejo realmente como o Vasco está vendo, pelo menos no discurso. O Campeonato Carioca é uma pré-temporada de luxo, vamos colocar assim, uma pré-temporada com jogos competitivos. E eu acho que esse campeonato vai ter uma importância sim, principalmente para essa leva de jogadores que deve ficar no Brasil e não viajar para os Estados Unidos. Talvez jogadores que não estejam nos planos do Vasco para a temporada. Acho que para esses caras mostrar serviço no Campeonato Carioca, mesmo que não para ficar no Vasco, para chamar a atenção de outros clubes talvez e dar uma sequência na carreira. Então vejo sim com essa importância. Agora, na reta final do Campeonato Carioca, já chegando ali nas vésperas da estreia da Copa do Brasil, eu já acho que devemos ir mesclando o time para chegar cada vez mais perto do time titular. Afinal, o Campeonato Brasileiro começa em abril, é o nosso grande objetivo, então aos poucos a gente tem que ir montando esse elenco e dando entrosamento aos jogadores. Muito obrigado mais uma vez pela participação. É meu aniversário hoje, hein? Quero parabéns nesse chat aí. Tamo junto, Emerson. Um abraço. E ontem, lá em Campinas, surgiu uma informação de que o Vasco estaria observando o volante Léo Naldi, jogador da Ponte Preta, até por conta dessa negociação do Andrei Santos para o Chelsea. Esse jogador, que foi muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro, poderia ser uma espécie de substituto do Andrei Santos no time do Vasco para 2023. Léo Naldi está sendo muito valorizado, outros clubes já estão olhando ele e o Vasco está observando, como confirma o meu parceiro Fernando César, da Rádio Capital de Campinas, detalhando sobre essa situação do Léo Naldi, da Ponte Preta e a possibilidade dele vir jogar no Vasco. Ô, meu amigo Emerson Rocha, grande abraço a você. Atenção Vascaínos, o canal da torcida do Vasco. E atenção Vascaínos, informações do volante Léo Naldi, da Ponte Preta, menino de 21 anos, uma jovem revelação pontepretana, ele que veio do Taubaté e já está há algum tempo aqui na Ponte Preta e já fez muitos jogos com a camisa da Macaca, 74 jogos no total. Nesta temporada fez 46 jogos com 1 gol e 5 assistências. Em 2021 foram 27 jogos e 5 gols.
e no ano de 2020, quando ele estreou no profissional, foi apenas um jogo. Total de 74 jogos com a camisa da Ponte Preta, o garoto Leonaldi, 21 anos, ele que tem contrato com a Ponte Preta até julho de 2025, mas a Ponte Preta está vivendo uma crise financeira muito grande, já perdeu jogadores na justiça, o caso do Alisson, que foi para o Cruzeiro sem a Ponte receber nada, outro jogador da base do Sub-20, Vitinho, 18 anos, também saiu da Macaca e foi para o Cruzeiro, vai disputar o Campeonato Mineiro pelo Sub-20 do Cruzeiro na próxima temporada, e não sabemos a situação do Leonaldi, né? Porque a diretoria da Ponte Preta não divulga se ele tem alguma pendência financeira, se está tudo em dia com o pagamento do Leonaldi ou não. Caso contrário, ele até poderia entrar na justiça também, requerendo seus direitos, mas é uma situação muito complicada que vive a Ponte Preta, porque tem um ex-presidente pontepretano que entrou na justiça cobrando, né, um empréstimo que ele fez lá atrás, e os valores da Ponte Preta, as receitas da Ponte Preta estão bloqueadas na justiça. Então a Ponte Preta, vivendo essa situação complicada, não consegue quitar as suas pendências, os seus salários, porque o dinheiro está bloqueado pela justiça. E devido a essa situação complicada na parte financeira, a Ponte perdeu jogadores aí, como eu já disse, né? O Alisson, o Igor Formiga foi para o Cruzeiro, o Luca teve uma proposta do futebol da Tailândia para ganhar 3 vezes mais do que ele ganhava aqui na Ponte, também foi embora. E agora o Vasco estaria monitorando o Leonaldi para a vaga do Andrei, né, que foi vendido aí. Andrei foi para o futebol da Inglaterra, e o Leonaldi, que já foi monitorado ano passado também pelo América Mineiro, é um bom volante, um jogador moderno, sai para o jogo, sabe entrar na área adversária, marca gols. É um jogador de futuro, e como a Ponte Preta está nessa crise financeira, vai precisar vender algum ativo, né, alguma joia aí da base, para poder se manter tanto no Campeonato Paulista, que ela foi rebaixada para a Série A2, e na Série A2 aqui no estado de São Paulo a cota é muito pequena, muito baixa, e a Ponte vai precisar fazer receita vendendo algum jogador da base. O Leonaldi e o Felipe Amaral, né, são os 2 jogadores que mais se destacaram nesta temporada. Felipe Amaral foi até convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. O Alisson também era um jogador que poderia render algum fruto para a Macaca, mas perdeu na justiça, já está lá no Cruzeiro. E a gente fica monitorando então essa situação do Leonaldi, que as notícias que chegam aqui em Campinas, que o Vasco da Gama tem interesse para contratá-lo, e aguarda essa situação aí para ver se consegue fechar o negócio com a Ponte Preta. Tá legal, meu amigo Emerson? Grande abraço a você, a toda a galera vascaína. Grande final de ano a todos aí no Rio de Janeiro. Eu falei aqui de Campinas, Fernando César com informações da Ponte Preta. Grande abraço e uma ótima manhã para você, um ótimo dia aí no Rio de Janeiro. Neste mês de dezembro, a Pompador quer você na loja. Produtos de alta qualidade, perfumes, joias, relógios com descontos de até 50%. E os 10 primeiros assinantes do canal Atenção Vascaínos que entrarem em contato pelas nossas redes sociais estarão com voucher de R$50 para retirar na loja. Shopping Barra Square, Barra da Tijuca. A Pompador quer você na loja. Mande sua mensagem agora e ganhe esse presente. E para fechar esse Bom Dia Gigante, informações importantes sobre contratações do Vasco bem próximas de serem acertadas ou pelo menos tentadas pelo Vasco. O Paulo Brax, executivo de futebol do Vasco, está em São Paulo neste momento e tentando a negociação de pelo menos 2 jogadores. O primeiro, o lateral Lucas Piton, jogador do Corinthians. O Vasco espera anunciar nos próximos dias. Esse jogador já está muito bem adiantada, pelo menos a situação do Vasco com o Corinthians deve ser anunciada essa situação, até porque o Vasco vai adquirir 60% do passe desse jogador e o Vasco ali tentando fechar os últimos detalhes para trazer esse lateral esquerdo para a temporada 2023.
Outro jogador que Paulo Brax está em São Paulo e pode tentar é Gabriel Menino, jogador do Palmeiras. Aí está muito difícil essa possibilidade, até porque o Palmeiras está fazendo jogo duro, o próprio jogador ainda não demonstrou nenhum tipo de interesse, mas o Vasco sim já apresentou uma proposta e pode até aumentar essa possibilidade para adquirir esse jogador. Por isso que Paulo Brax está presencialmente em São Paulo para conversar diretamente com a diretoria do Palmeiras para tentar conseguir essa negociação com esse jogador que interessa bastante o Vasco também para 2023. Outra situação que o Vasco também está tentando, agora fora do país, na Argentina, é o atacante Luca Orediano, jogador do Vélez Sarsfield, de 22 anos. O Vasco tem muito interesse nesse jogador, inclusive você está vendo aí na tela fotos do Orediano no restaurante e também na mesma mesa, Luiz Melo, CEO da SAF do Vasco, conversando com o próprio jogador e os agentes dele e o staff do Orediano para tentar convencê-lo de jogar no Vasco em 2023. Até porque o Vasco já fez a proposta para o time argentino, já foi aceita, 4 milhões de dólares por 50% do passe, podendo também o Vasco adquirir 25% por 2 milhões de dólares e tudo vem sendo negociado. O jogador e seu staff estavam tentando uma negociação para a Europa, até agora ainda não aconteceu e o Vasco tentando convencê-lo a jogar em 2023 aqui em São Januário. Qualquer outra informação, qualquer detalhe você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos, nas nossas redes sociais e também aqui no canal. Beleza, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, esse foi o Bom Dia Gigante, como eu disse, quase um Boa Tarde Gigante, próximo ali do horário do almoço, para você assistir com mais tranquilidade, claro, sempre muito bem atualizado aqui no canal Atenção Vascaínos, por isso que eu peço para você se inscrever aqui no canal. Como eu disse, estamos chegando a 200 mil inscritos, será que vai ser nosso presente de Natal essa marca? Então se inscreva no canal, deixa sempre o like nesse vídeo e compartilhe, porque ajuda bastante. Hoje teve no canal AV+, um Acorda Vascaíno, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir. Fique ligado também no nosso site atençãovascaínos.com.br, que é muito importante a sua participação. E para fechar esse Bom Dia Gigante, uma homenagem a um grande ídolo do Vasco, Felipe Maestro, que vai ser o técnico do Bangu e ontem foi modelo do lançamento da camisa do Bangu. Você está vendo aí na tela o Bangu, que vai ser também da capa. A capa fazendo essa linda camisa do Bangu e já está disponível em todos os sites aí para você poder adquirir. E um abraço para o Felipe Maestro, um dos grandes ídolos da história do Vasco. Grande abraço, ótima sexta-feira. A gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, valeu, fui!